Pois é, meus queridos. 3! Vamos logo. Olha, chegamos à nossa 5, da nossa quinta aula de hoje. You believe? E hoje, nós já falamos sobre carboidratos, nós já falamos sobre proteínas. Ei, prof, falta falar sobre o quê? Lipídios. É isso mesmo. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Olha aí, ó. Aula do oitavo ano. Nossa aula 5. Vamos falar de lipídios. Lipídios, professor. Olha o representante aí. Lipídios, nós vamos falar uma introdução. Ah, não, prof. Sim. Começamos com a saga. Lipídio parte 1. Galera, na aula de hoje, na aula 5 sobre lipídios, vamos falar uma introdução sobre o que do que são formados, quais são as características. Depois, função biológica desses lipídios. Depois, tipos de lipídios. Mas vamos por parte, step by step. Aí, ó. Prof, oi, conceito. O que é lipídio? Existem 4 tipos de lipídios. São eles: glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios e esteroides. Os lipídios, então, são facilmente encontrados nos alimentos de origem animal, como nas carnes, nos leites, óleos vegetais, nos ovos e queijo. Em geral, meus queridos, aqui pro tio, lipídios são as gorduras. Mas a gente não pode falar assim, lipídio é gordura, porque tem vários tipos de gordura que se apresentam em estados físicos diferentes. Dá uma olhada lá na tela. Então, os lipídios, meus amores, eles têm determinadas funções biológicas. E os lipídios têm essas características, uma característica geral na sua estrutura. Então aqui, pessoal, olha para o tio. Sempre nós estamos falando, quando a gente falou de carboidrato, quando nós falamos de proteínas, nós estamos seguindo uma lógica. Uma lógica, professor? Sim. E que lógica é essa que nós estamos fazendo? Molécula, os átomos, quer dizer, primeiro o átomo que constitui o carboidrato, o átomo que constitui as proteínas, o átomo que constitui as unidades monoméricas formadas agora pelos lipídios. Átomo, molécula, organela, célula, em um nível de organização. Para os lipídios, quem é que constitui eles, prof? Look that, lá na tela, meus queridos. A estrutura de um lipídio se constitui, né? Eles vão constituir principalmente a membrana plasmática. Lembra? Todas as células apresentam uma membrana plasmática. Qual o principal combustível? Armazenamento nas células dos adipócitos e serve como reserva energética. Origem, gordura e óleo. Significa que quando a gente come muito, e aí você não tem onde armazenar os lipídios de origem vegetal e animal, vai tudo para as células. E onde? Quais são essas células, professor? Os adipócitos. Essas gordurinhas, meus queridos. Essas aqui, ó. Essas gordurinhas que a gente tem aqui, ó. Na lateral, no buchinho. Vai aumentando quando você não se exercita ou quando você come mais do que devia. Mais do que o seu organismo necessita. Lá na tela. Então, a estrutura molecular dos lipídios. Meus queridos, os lipídios, eles apresentam uma região que a gente chama de uma cabeça formada por uma colina, fosfato e glicerol. E aí, essa estrutura, ela é denominada hidrofílica. E tem uma cauda.
Essa calda é formada por hidrocarbonetos, que é formado por carbono e hidrogênio, e tem uma insaturação. Quer dizer, uma caldinha tem ligações simples, e na outra tem uma ligação insaturada, que faz essa torção. Ela é hidrofóbica. Com isso, o lipídio, ele é conhecido como anfifílico ou anfipático. Como assim, professor? Aqui pro tio. A estrutura, a cabeça da molécula do lipídio, ela tem afinidade à água. Já as caldinhas do lipídio não têm afinidade à água. Por isso que quando a gente joga, mistura óleo com água, gordura com água, faz com que ocorra então a separação. A separação, o óleo fica por cima da água, não ocorre mistura, a gente junta, na verdade, né? O óleo com água e não mistura, ele fica separado. Por quê, professor? Porque uma parte da molécula tem afinidade à água, a outra parte não tem. Isso faz com que ocorra uma separação, tá bom? Para esse nome, nós classificamos a estrutura da molécula. Tem uns autores que falam que é anfifílica e outro uma estrutura anfifílica ou anfipática. Em uma mesma molécula, características diferentes. Uma que tem afinidade com a água e a outra que não tem afinidade, ok? Olha lá na tela, meus queridos. Com isso, nós temos aí, ó, propriedades do lipídios. Professor, o que é uma lipídios insaturados e lipídios saturados? É porque nós temos lipídios que essa região aqui, lembra, de hidrocarboneto, tem uma dupla ligação. E aqui, ó, lipídios que não tem. E qual é a importância disso, professor? É que a nossa membrana plasmática, que é uma membrana lipoproteica, que vocês estudam aí, ó, estudaram e vocês viram lá no 6º, no 7º ano, lipoproteica, faz com que ocorra uma separação. Se aqui é uma célula, galera, ó, uma célula, e aqui é o núcleo, isso aqui é o citoplasma, e aqui a membrana plasmática, ocorre uma separação do meio extracelular com o meio intracelular. E isso faz com que entre uma camada bilipídica de lipídios tenha um espaço onde a água não entre, devido à cauda hidrofóbica do lipídio, que constitui a membrana plasmática, separando, tá bom? Por isso que separa o meio extra do meio intracelular. E outra, claro que a quantidade de lipídios insaturados auxiliam no processo de movimentação dessas moléculas. Professor, então se aqui é o meio extracelular e aqui é o meio intracelular, bem aqui então nós temos a membrana de uma célula. E ela tem uma determinada permeabilidade. Os lipídios deixam passar determinadas moléculas. Outras moléculas, os lipídios não deixam passar. É isso? Perfeito. Exemplo, queridos. Gases, os gases, ó, o oxigênio, tem passagem livre pela dupla camada que formam a membrana. O benzeno, já aqui, ó, o oxigênio, a água, passam por essa membrana. Glicose, aminoácidos, já são moléculas grandes, polares, e as cargas não tem como passar essa membrana. E para passar, precisa de quê? Proteínas. Proteínas que constituem a membrana plasmática. Meus queridos, aqui pro tio, lembra? Quem vem fazer um teste? Vou passar um teste para vocês.
Faz aí, ó. Pega a sua mão e deixa aí um balde de água. Por uns 15 minutos. Uns 10. Tem gente até que 5 minutos já dá. Ou então, faz uma coisa. Fala, mãe, hoje eu vou lavar a louça. Aí você vai lá e lava a louça. Vai lavar a louça. Quando você fica lavando a louça, ou você mexe muito tempo com a água, ela tem sais, né? Ela tem sais, ou quando você está lavando a louça, quando você está tomando banho, tem um sabão e demora muito, a palma da sua mão, seus dedinhos enrugam. Isso significa o quê, professor? Que quando você está muito tempo dentro da água, a água tem outras moléculas que vão fazer você perder a água do seu tecido e murcha, porque a concentração é diferente. Isso mostra que a água das nossas células tem passagem livre por essas membranas. Murchando, claro que tem concentrações diferentes, que a gente chama de osmose. Nós vamos ver, e vocês já viram isso lá no sexto, sétimo ano, mas nós vamos rever aqui. Professor, isso mostra que algumas substâncias passam, né, por essa camada dupla. E as outras que não têm essa condição? Como é que ocorre a troca de substâncias? Lá na tela, meus queridos. A troca, pessoal, ela é realizada pelas proteínas, lembram? Existem proteínas enzimáticas e proteínas estruturais. E aí, pessoal, para que essas moléculas consigam passar, então, nós temos as proteínas transmembranárias, que são proteínas que vão auxiliar nesse processo de passar da região intra para a região extracelular e intracelular. E aqui, professor, é a camada da dupla camada lipídica, ó, que tem esses lipídios. Lembra? Existem lipídios que são simples lipídios associados. Então, nós temos lipídios associados a carboidratos, lipídios associados a proteínas, que vão dar estruturas totalmente diferentes para cada componente celular. E essa camada, professor, ela é classificada como assimétrica. Como assim, prof? Porque os lipídios são diferentes. Os lipídios que constituem as nossas células, eles têm características diferentes. Então, aqui, pessoal, nessa figura, nós estamos aqui, ó, no lado extracelular e o lado intracelular, conhecido como, ó, o citosol. Dentro do citosol, lembra? Lá irá o professor, lá do sexto e sétimo ano. O citosol, ele é formado pelo hialoplasma e o citoplasma, tá bom? Só que aí, ó, prof, e nessa camada, nós temos lipídios que estão para fora da célula, com a cabecinha, ó, junto, conectado com a água, e para dentro da célula. São classificados como esfingomielinas, glicolipídios, fosfatidilcolina. Nós temos o lado de dentro, fosfatidilcerina, fosfatidilnositol e fosfatidilletanolamina. Então, nós temos os lipídios que constituem a membrana celular extra e intra. Como são diferentes, se eu passo um traço horizontalmente, o que eu vejo aqui fora, eu não vejo do lado de dentro, são diferentes. Por isso que a constituição é assimétrica. Eita, prof, agora vem. Vamos então reforçar aí, ó. Os lipídios apresentam funções importantes para o nosso organismo. A seguir aí, ó, primeiramente, reserva de energia, utilizado pelos organismos em momentos de
necessidade. Está presente tanto aonde? Origem animal e vegetal. Quando a gente precisa dessa energia. Isolante térmico. Nos animais, as células gordurosas formam uma camada que atua na manutenção da temperatura corporal, sendo fundamental para animais que vivem em climas frios. Também, ácidos graxos estão presentes nos óleos vegetais extraídos de sementes, como as de soja, girassol, canola, milho, que são usados na síntese de molécula orgânica e também, gente, na membrana celular, tá bom? Outros lipídios apresentam funções importantes no processo de absorção de vitaminas. Então, os lipídios, é bom a gente sempre ter um consumo diário de lipídios que vão auxiliar no processo de a gente conseguir absorver determinadas vitaminas. Essas moléculas, né, não são produzidas pelo nosso corpo e é importante o consumo para que a gente possa auxiliar na obtenção desses nutrientes. Pessoal, aqui, ó, claro, sempre é bom a gente estar falando assim, professor, quando a gente come, não só colocar azeite na nossa salada, mas quando você come amêndoas, quando você come caju, castanha, isso também auxilia você ter um nível não só de vitamina, como também alguns minerais, mas também uma quantidade de oleaginosos, que vai ter então uma quantidade de lipídios que auxilia também até na nossa produção e constituição dos hormônios, que nós vamos ver nas nossas próximas aulas, tá bom? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Então aí, ó, para exercitar, fixar aí o que a gente viu, vamos para uma questãozinha aí rápida. Os lipídios, chamados popularmente de gorduras, são substâncias que se caracterizam principalmente por sua baixa solubilidade. Ei, prof, o que é isso? Baixa solubilidade significa, pessoal, que não se mistura com água, tá bom? Claro que para ocorrer isso, precisamos utilizar alguns coadjuvantes. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que não se refere a uma importância biológica dos lipídios. Gente, aqui nós vimos na aula que os lipídios têm uma determinada importância para o nosso organismo. Aqui é para marcar o que não tem nada a ver, hein? Então vamos lá, olha só. Alternativa A. Os lipídios funcionam como uma reserva energética? Marque aquela que não se refere. Os lipídios têm alguma importante como uma reserva energética? Sim. Atua na impermeabilização das superfícies que sofrem com a desidratação? Como assim, prof? Aqui pro tio. Galerinha, quando a gente come muito lipídio, toma muito açaí, que é gorduroso, ou quando você come algo muito gorduroso, a nossa testa fica oleosa, não fica? Esse óleo que nós eliminamos aqui protege para não ressecar muito o nosso tecido. Então, olha lá na alternativa B, galerinha. Atua como impermeabilizante? Com certeza, prof. Faz parte da composição da membrana plasmática? Claro, nós vimos que a membrana plasmática tem lipídios que separam o meio intracelular do meio extracelular. Faz parte da composição do hormônio? Claro! É muito bom você consumir um pouco de lipídio, principalmente você, meus queridos, que estão em desenvolvimento, para na hora que você entrar na sua puberdade, você conseguir produzir hormônios que vão auxiliar no desenvolvimento e caracterização da constituição masculina e da constituição feminina. Alternativa E, atua como catalisador biológico? Não, nada disso. Quem é que atua como catalisador biológico?
as enzimas, que são constituídas de proteínas. Será que é isso? É sim, meus queridos! Atuam como catalisador biológico? Não! Então, essa é a questão, ó, que não tem nada a ver com a importância biológica. Ok? Aqui, Putinho, meus amores! Finalizamos essa nossa aula, mas eu fico aqui aguardando vocês e ó, fica assim não, eu sei que o coração tá apertadinho, mas o tio deixou aí umas atividades para vocês realizarem, tá bom? Aguardo vocês até a próxima, gente!